olho por olho, dente por dente. Assim era a punição nos tempos antigos. Atualmente, nos Estados Unidos, 36 dos 50 estados usam a pena de morte como forma de punição por crimes. Isso dá 72%. Bastante, né? Hoje o assunto é muito sério. Vamos falar sobre pena de morte. O Minha Vez está começando. Está no ar mais um programa Minha Vez. Obrigado porque você está aí conosco. E aqui nós temos a moçada, os alunos do IABC como plateia. Saudação de vocês, pessoal de casa. Aê, animados. E ele, que sempre é convidado para assuntos polêmicos e difíceis. Ele é o líder de jovens para a América do Sul da Igreja Adventista. Areli Barbosa, uma alegria ter você conosco. A sua saudação para o pessoal. Olha, estou feliz de estar aqui com vocês, Paulo, a galera aí, a juventude e os que nos assistem. Grande prazer falar no assunto sério. E olha aqui, nós temos aqui uma pegadinha para essa moçada. Eles não sabiam, mas nós, na verdade, acabamos de falar para eles. Nós vamos começar o nosso programa hoje com um debate. Esse lado, já que o assunto é pena de morte, né, Areli? Esse lado todo aqui vai ter que defender o quê? A pena de morte. Independente se você concorda ou não, a partir de agora vocês estão vestindo a camisa da pena de morte. E vocês aqui desse lado vão ter que fazer o quê? Logicamente, defender. Defender não. Contra, e contra. São contras, né? Vão ter que dizer, não, nós somos a favor da vida, pena de morte não. Então vamos começar dando oportunidade para o pessoal desse lado aqui. Por que vocês acham que a pena de morte é válida? Quem vai falar? Microfone lá para Priscila, por favor. Ali, alcança para ela. Isso. Priscila, por que você acha no seu personagem de agora que a pena de morte é válida? Bom, na pena de morte a pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer algum crime. Porque querendo ou não, ladrão ou não, ele não quer morrer. Se quer morrer, ele se mata, não precisa alguém matar ele. Olha aí, rapaz. Então, já que todo mundo quer preservar a vida, então ele não vai pensar várias vezes antes de cometer alguma coisa. Porque ele não vai querer morrer. Então... Eu tenho certeza, Priscila, que alguém desse lado pensa diferente de você. Olha aqui, a Blenda quer falar. Microfone para Blenda. Você não concorda com a Priscila? Porque as coisas não se resolvem com morte. Se fosse assim, todo mundo saía matando todo mundo, aí. E não estava resolvido o problema, né? E agora, o que vocês vão falar para esse argumento aqui? Aqui, para ele, seu nome mesmo é? Lucas. Lucas, e aí, Lucas? Na verdade, a pena de morte não é para todo mundo matar todo mundo. Sim, apenas quem merece. Assassinato, roubo, essas coisas, etc. E a Priscila falou aqui que quem quiser morrer teve até, que é uma máquina de suicídio há um tempo atrás, que foi cancelada. Então, quem quiser morrer... Rapaz, o povo aqui tá assassino hoje mesmo. Ó, você que ligou a televisão agora e pegou, tá vendo esses meninos defendendo aí, falando que vão matar. Calma, nós estamos fazendo uma dinâmica aqui no programa. Vamos dar oportunidade aqui então para defesa agora, aqueles que são contra a pena de morte. É Rayane, né? Rayane, fala, Rayane. A pena de morte, ela pode ser um tanto quanto injusta, porque, por exemplo, o juiz humano, ele é falho, ele pode cometer erros, então ele pode condenar um inocente à morte. Então, o inocente morreria no lugar do culpado. Você tem razão, me convenceu. Vamos ver agora, e desse lado, quem quer falar? Ali, você é jovem, seu nome é? Tiago. Tiago, e aí? Eu discordo, porque a pena de morte acho que é um caso extremo, e deve ser o castigo para alguém que fez um crime muito bárbaro. E eu acho que isso é muito bom porque vai assustar a população e eles vão pensar 2 vezes, como a amiga falou aqui. Paz do céu, onde é que esse negócio vai parar aqui? Desse lado aqui, quem quer falar lá? Você, microfone é para ela, seu nome, lindinha? Meu nome é Jéssica. Fala, Jéssica. Levando em consideração Deus, Ele nos deu a vida. Então nós humanos, como ela falou, nós humanos não temos nenhum direito de tirar a vida de ninguém, mesmo porque a gente poderia falhar no julgamento. Então Deus não nos deu a vida para outro ser humano vir tirar.
Olha, rapaz, agora chega. Sabe, vocês podem sair do personagem. Pessoal que está em casa, acabou a nossa dinâmica, viu? Eles estavam fingindo que eles todos eram a favor da pena de morte e eles estavam defendendo a vida, ou seja, contra a pena de morte. Areli, vamos falar um pouquinho sobre o que as escrituras nos falam sobre esse assunto, pena de morte. Um dos mandamentos é exatamente o quê? Não matarás. Não matarás. Esse mandamento ele pode ser usado no contexto da pena de morte? Deus criou a vida. Deus quer a vida e era plano dele que o ser humano pudesse viver. A entrada do pecado, segundo conceitos bíblicos, a entrada do pecado traz a morte. E quando surge a morte, é interessante, quando Adão e Eva pecaram, logo depois, quando saíram do jardim, eles já tiveram um impacto com essa situação do crime, da morte, quando o irmão mata o próprio irmão, né? Caim mata Abel. E ali começa a surgir as jurisprudências, os julgamentos, porque nós vivemos num mundo que necessitam que existam leis, regras, e essas regras elas vão estabelecer julgamentos. Porém, Deus, ele sempre quer preservar a vida. Deus luta pela vida e o mandamento está expressando a vontade de Deus. Não matarás. A finalidade do pecado, o final do pecado é a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Porém, Deus quer dar vida e ele enviou seu filho para morrer por aquele culpado, para dar a ele vida. Todos aqueles que aceitarem. Exato, todo aquele que aceitar. Aqui surge a discussão sobre da atribuição humana levar à morte alguém, como eles falaram aqui, que de fato é culpado por algo hediondo. Aí surge o grande desafio. Aí surge a grande questão. Deus quer preservar a vida. Acho que é importante entendermos que em momento algum Deus seria a favor da destruição e da morte. Porém, ele mesmo fala de que teremos um juízo, um julgamento final, e aqueles que forem tidos culpados vão receber a morte eterna. Então, veja que Deus não exclui totalmente dos seus conceitos, das suas abordagens à humanidade, porque a Bíblia é a visão de Deus para a humanidade, a morte eterna. Então, ele não exclui, mas ele pede que o ser humano evite a morte. Há uma diferença entre... Alguém aqui falou uma coisa muito certa. Há uma diferença entre um julgamento humano e o julgamento divino. Simplesmente porque somos finitos, humanos são finitos, somos limitados. É possível que a nossa visão não tenha toda a abrangência. Deus tem uma visão muito mais ampla. Por isso, esse departamento, que se pudéssemos dizer de morte, é melhor deixar com Deus e deixar Ele legislar nesse tema. Bacana, maravilha. Agora que vocês saíram do personagem que você estava defendendo, como que vocês veem a pena de morte? Queria saber da nossa moçada aqui. Tem alguém que assim acha que melhoraria a questão da violência, criminalidade? Alguém acredita que a pena de morte diminuiria a violência e criminalidade no nosso país? Fala, Tiago. Bom, eu não sei se diminuiria a violência, porque o mundo pecaminoso, isso vai ser impossível, mas pro lado da vítima, acho que seria uma forma de justiça, a pena de morte. Eu não sei se é correto, mas se eu fosse tivesse um parente que fosse assassinado por um certo homem, eu queria ver ele morto, de qualquer forma, isso seria uma forma de justiça. E aí entra o desejo do ser humano, ali no que o Tiago está falando ali, e de forma muito honesta e aberta. Eu acho que todos nós, quando sofremos uma espécie de injustiça, nós temos assim a reação primária repulsa, de querer, né? O quê? Uma vingança. Não, você matou. Então, é aquilo que eu li no início do programa, olho por olho, dente por dente. Então, é natural a gente ter esse tipo de sentimento? Olha, isso claro que é natural. Surge uma revolta porque o ser humano não está preparado para a morte. A morte é uma das coisas assim, mais absurdas, entende? Ainda mais com o crime, com a violência. Agora, um fator interessante, eu não saberia precisar em pesquisas a quantidade, mas
países e estados americanos que têm a pena de morte não coibiram o crime. Não resolveu o problema. Não resolveu. Surge vários crimes nesses estados e países que têm a pena de morte. Agora, é interessante entender o seguinte, que na questão do julgamento, veja, Deus, ele fala ao ser humano, ele fala às pessoas que nós devemos ter uma vida e um procedimento correto, viver de acordo com as regras que ele estabeleceu e muitas vezes as regras que foram estabelecidas pela sociedade. Foi aí que ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não tirou o fato de dar impostos a César e também pagar o dízimo a Deus. Então, Deus quer que você viva de acordo com as regras. Quando você sai delas, você vai ter que pagar, você tem consequências. É inevitável. E Paulo, você vai ter que assumir isso. E Paulo escreveu aos Romanos, se não me engano, no capítulo 13, quando ele fala das autoridades, que nós deveríamos respeitar essas autoridades. Romanos 13, capítulo 13, verso 1, toda autoridade é constituída por Deus e ela é constituída para aplicar princípios, regras e lei aos infratores. Interessante, ali Paulo toca nesse assunto. Bacana, tá legal o nosso bate-papo. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Antes do intervalo, eu quero deixar aqui um agradecimento público à administração da Igreja Adventista no Mato Grosso. Obrigado porque vocês têm nos apoiado aqui no programa Minha Vez. E olha, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Gedaías Martins no saxofone e Márcio Santos no piano, nós retornamos para o segundo bloco do programa Minha Vez. E olha, se você gosta dessas músicas agradáveis, é porque você ainda não viu o Gedaías Martins liderando o nosso coral jovem. São cerca de 160 jovens louvando a Deus. Quer conhecer um pouquinho mais desse coral? Quer conhecer um pouquinho mais da nossa moçada aqui, da nossa escola? Entra no site que está aparecendo aí na sua tela. Acessa lá fotos, relatos, comentários. E ó, quem sabe você não cria coragem e vem fazer uma visita pra gente aqui. Estamos te esperando, viu? Aqui é conhecido o colégio como o coração do Brasil. Venha cá nos visitar, estamos te esperando de braços abertos. Vamos voltar pro tema de agora, pena de morte. Perguntas. Priscila, no intervalo, eu quero falar. Faça a sua pergunta aí, Priscila. Tá, surgiu uma pergunta agora quando estava discutindo sobre isso. E é assim, antigamente, no tempo dos judeus, alguns crimes que eles cometiam, eles eram castigados com pena de morte. Então, meio que, por um lado, meio que Deus aceitou e ele colocou essa lei de pena de morte. Daí como fica isso, meio que, hoje em dia? Rapaz, assim? Que abacaxi que caiu na tua mão agora, rapaz. Caiu um abacaxi. E a pergunta dela, eu tava assim, será que vão jogar isso daí pra Areli? E eu tô feliz que foi pra você que jogaram. Como que fica Deus e a questão da pena de morte? Foi Deus que instituiu a pena de morte? Porque a Priscila tem razão, existem relatos bíblicos em que, pela leitura que você faz da Escritura, você vê que foi Deus que mandou matar. Então, como que a gente entende isso, Areli? Entenda o seguinte, Deus, ele é o doador da vida. E quando nós pensamos assim, nós temos que entender que ele sabe quando tirar a vida. Há um princípio bíblico que diz que quando alguém recebe a vida, é o Espírito de Deus que está nele. Não há nenhuma alma, mas é o Espírito, é o fôlego de vida. E a Bíblia diz que quando alguém morre, esse fôlego volta a Deus. Então Deus, esse é o departamento da vida e o da morte é com ele. Ele deu a vida, ele tira a vida. Então, há na Bíblia o conceito de julgamento, de juízo e consequências. A palavra de Deus, em momento algum, ela isenta a pessoa de uma responsabilidade de viver. E no passado, existiram momentos quando pessoas, povos, ultrapassaram o limite da moralidade, da decência, do que é correto. E Deus achou por bem
que aquilo cessasse. Aliás, quando a vida perde o objetivo, quando a vida perde o sentido, a vida deixa de ter razão. A sociedade hoje Né? significado. A sociedade hoje ela faz algo muito parecido. Se a pessoa comete um crime muito bárbaro, então em muitos lugares ele é tirado da sociedade e vai viver numa reclusão para sempre. Por quê? Perdeu o sentido. Então, no passado, Deus agiu mostrando um lance pequeno do que será o julgamento e o juízo no fim. É como se ele estivesse antecipando esse juízo final, e isso, logicamente, como você falou, é uma prerrogativa divina. Exatamente. E não humana. Veja que é diferente você decidir quem vai viver ou morrer. É aquela história da pessoa com a arma na mão, eu vou te matar. Ele não tem esse direito, ele não tem essa autoridade. Só Deus pode. Agora, Deus pode dizer o seguinte, vai deixar de viver. E essa é uma atribuição divina. Ok, desse lado aqui, quem levantou a mão? Aqui, Blenda, microfone para ela. Eu acho assim, que se nem você tem o direito de tirar sua própria vida, quem dirá outro homem? Eu acho que o direito de tirar a vida só é de Deus, porque Ele que nos colocou no mundo, então Ele que nos tire. Somente o doador Isso, da vida é somente- que tem. Isso, na minha Maravilha. opinião, é essa. A Jennifer levantou a mão lá. É Jennifer? Jéssica? Desculpa, Jéssica, fala, desculpa. E outra coisa, naquela época, a gente tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus, os profetas, Deus falava diretamente para eles. Hoje, as autoridades que poderiam mandar a pena de morte, eu acho que eles não têm, assim, tipo, esse contato com Deus. Então, eles não... Existe o que ela falou, tem muito sentido, porque naquela época, Areli, o regime político era diferente, era uma teocracia. Uma teocracia, exatamente. Então, quem governava a nação era Deus. Não, Deus, por exemplo, colocou cercas no Monte Sinai e ele disse, santifiquem a vida e não ultrapassem o limite. Quem ultrapassar o limite morrerá. Interessante Deus agindo. Aqui vem um conceito que é importante. Julgamento, veja que Deus não exclui a morte. Tanto que no final dos tempos ele diz que haverá um julgamento coletivo grande e muita gente irá perder a vida. No passado, ele mostrou mais ou menos como isso ia acontecer. Quando ele pediu para Israel, muitas vezes, ser a nação julgadora e julgar uma outra nação. E é assim vice-versa, quando Israel e Judá, posteriormente, desobedeceram todas as regras, Deus usou a Síria, Deus usou a Babilônia, até a Medo-Pérsia, o Egito, para punir Israel. Então, uma coisa importante no assunto da pena de morte. O cristianismo e a igreja defendem a vida, jamais a morte. Entendemos que se alguém ultrapassou o limite das regras sociais, deve pagar pelo seu delito, deve ser preso. Uma pessoa não deve ser deixada sem um julgamento ou deixada solta. Então deve pagar por isso. Mas, finalmente, vida ou morte, esse assunto é com Deus. E ele irá julgar. No assunto de pena de morte, sabe o que eu às vezes penso para mim mesmo? Em que sentido eu estou caminhando a minha vida? Porque finalmente a minha vida, ou eu irei viver para sempre, ou morrer para sempre. Então finalmente um dia vamos nos encontrar com esse julgamento. E esse julgamento irá determinar para muitos a morte eterna. Ok, uma pergunta desse lado aqui, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta direto para o pastor Eli, que com base nos conhecimentos dele e com base também nos conhecimentos bíblicos que ele tem e do mundo, se ele é contra ou a favor da pena de morte, se isso beneficiaria ou não. E aí, Não, Ana? eu sou contra a pena de morte. O cristianismo defende a preservação da vida e esse assunto tem que ficar com Deus. Eu acho que existe pena perpétua, prisão perpétua. É aquilo que eu falei, só Deus tem a prerrogativa, tem autonomia para decidir se a pessoa deve viver ou deve morrer. Alguém aqui deles falou, o nosso julgamento pode ser muito limitado, né? Eu acho que foi a Rayane que comentou essa questão do julgamento. Ao julgar, por humano. exemplo, um assassino aí, um maluco, a gente esquece talvez da infância dele, toda a formação errada, não justifica o que ele fez. Mas tem todo um contexto histórico. Deus pode olhar um pouco mais e dizer, tá certo, ele fez uma coisa muito errada, mas talvez você não conseguiu ver tudo isso que aconteceu, ele foi violentado na infância, ele foi maltratado, ele perdeu os pais, foi criado num asilo, num orfanato. Essa tal. decisão é uma decisão que está fora da nossa alçada. Não justifica, mas é um julgamento. Por isso que o ser humano tem que se ater. Tem horas que ele tem que se calar e deixar Deus. E o mandamento deixou claro, não matarás. Do lado de cá agora, lado esquerdo. Aqui, fala, Carol. Eu acho que também é importante lembrar que, assim como Deus é um Deus de justiça, ele também é um Deus de perdão. Então, aquela pessoa que poderia
ser condenada à morte, ela poderia realmente se arrepender e receber o perdão de Deus e a vida eterna. Você sabe que essa pergunta dela é interessante. Eu vi um filme uma vez, Fio da Navalha. É um filme verídico, que ele conta a história de 2 irmãos que foram estupradores. Um mudou de vida, se arrependeu e se tornou cristão no futuro. O outro continuou no caminho e morreu. Interessante, 2 rumos diferentes. Assassinos, pessoas más, de índole má, mas com uma herança ruim. Um dia ele conheceu a mensagem, ele reconheceu e mudou de vida. E veja que isso é importante. Deus tem prazer no arrependimento do pecador. E Deus tem o poder exatamente de fazer o quê? De perdoar e converter essas pessoas. Alcançar. Aqui, ó, microfone aqui. Só Blenda. complementando o que a Carol disse, que ninguém sabe do passado dessa pessoa. Talvez ele sofreu muito, não é querendo justificar o que ele está fazendo agora, mas pode ter um pé lá atrás, no passado dele, o que ele está fazendo hoje. Então eu acho que, igual a Carol disse, tem perdão. Se Deus morreu por nós na cruz, que somos pecadores, por muita gente que não acreditava nele, então há perdão, ele é capaz de perdoar todos nós. E aí a Blenda foi profundo agora, hein? Profunda. Desse lado aqui, você tinha uma pergunta, um comentário? Para mim, assim, no Antigo Testamento, Deus mandou, de certa forma, matar algumas pessoas. Já no Novo Testamento, ele foi contra a pena de morte. Eu quero saber se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Areli, nós vamos fechar o programa com esse comentário, essa pergunta dela. E parece que essa ideia é muito comum, é muito popular. Você tem parece que um Deus diferente no Antigo Testamento, sanguinário, e um Deus de amor. Nós vamos fechar agora o programa terminando com isso daí. Que resposta você dá? Do Deus é o mesmo, ele mesmo diz, eu não mudo. Deus atuou de forma diferente em tempos diferentes. Para aquele povo que saiu do Egito, de dura serviço, que não tinha cultura, não tinha informação, Deus tinha que agir de forma muito enfática, ele tinha que fazer a montanha tremer, eles tinham que ver relâmpagos cair do céu. Deus atuava de uma forma a levar o ser humano a entender um princípio de vida. Da mesma forma hoje. Deus hoje continua sendo o mesmo Deus do passado. E ele quer que o ser humano entenda aquilo que acontecia no passado, e muitas vezes que era um julgamento, Deus está aguardando isso para poucos dias, daqui a um tempo, onde ele irá julgar o mundo para todo sempre. Então, nós não podemos separar um Deus do Antigo e do Novo Testamento. O mesmo Deus de amor e compaixão, o mesmo Deus que teve perdão, que amou e que salvou, que deu água para o faminto. No Antigo Testamento ele deu água e pão para o faminto. No Novo Testamento, o mesmo Deus que foi enérgico no templo quando viu uma situação contrária e pegou um azorrague e disse: a minha casa não é casa de negócio. É um Deus que agiu de forma enfática no passado. Quando eu estudo a palavra de Deus, consigo ver que esse Deus está conectado. É o mesmo Deus, porém, em tempos diferentes, ele atuava de formas diferentes. Mas o caráter de Deus é o mesmo, o Espírito de Deus de amor é sempre o mesmo. Ou seja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o seu Deus. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para nós termos uma palavra de oração. Areli, nos despede em oração, por favor. Bondoso Deus, que bom podermos estudar, falar e abordar temas que podem motivar o ser humano a viver uma vida de regras, de princípios, viver uma vida honesta e nos afastarmos do que é mal. Queremos te pedir que venha ajudar as pessoas que nos assistem, ajudá-las também em situações diversas, se esse tema da pena de morte pode ser ainda um desafio causador, que o teu Santo Espírito possa estar com essas pessoas as ajudando. Venha abençoar essa moçada que participa do programa, o Paulo, e a programação da Novo Tempo, em nome de Jesus, amém. Ficamos por aqui, obrigado a todos vocês aqui, aí em casa. Semana que vem a gente se vê, forte abraço, fica com Deus.